Temos um altar. Mário Persona fala do altar que Deus já providenciou para o único sacrifício que podia nos salvar. Mas infelizmente muitos estão hoje construindo seus próprios altares e fazendo seus próprios sacrifícios, ignorando que o único sacrifício necessário já foi feito. O Salmo 43, diz assim: Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Esse é um salmo tipicamente judaico, como são todos os salmos, obviamente. E Deus tem dois povos. É importante entender isso. Deus, no Antigo Testamento, ele tinha um povo que eram os israelitas, ao qual foi prometida a terra prometida para eles, com abundância de bens, de alimentos, de filhos, de tudo, paz na terra e vida longa, e eles tinham que obedecer a Deus para receber todas essas coisas. Eles desobedeceram a Deus, eles entraram em problemas com seus inimigos, acabaram sendo lançados no exílio. Esse é um salmo de exílio. O salmista aqui está como que desejoso de voltar a ter acesso ao altar e voltar a ter alegria. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Ele está olhando para uma coisa lá na frente, futura, que ele quer alcançar. Esses privilégios que Deus prometeu. E ele anseia por isso, mas ele está triste. Ele está melancólico aqui, ele está deprimido enquanto ele fala essas coisas. Por quê? Porque ele não tem acesso a esse altar. É uma coisa que nesse momento aqui está inacessível a ele. E essa era a condição do judeu, de uma maneira geral, e é até hoje essa a condição do judeu. Mas Cristo veio ao mundo, e tudo mudou. Tudo mudou. Ele morreu numa cruz, ele ressuscitou, formou a igreja, que é o seu corpo, aqui na terra, aqueles que creem em Cristo como Salvador, e toda a maneira de abordar a questão da proximidade de Deus mudou completamente. Então hoje você tem cristãos nesse mundo que têm um acesso ao Pai que jamais foi permitido ou possível a qualquer israelita no Antigo Testamento. Começando que o cristão chama a Deus de Pai, algo que o israelita não chamava Deus de Pai e nem poderia chamar, porque não tinha essa filiação, não tinha esse DNA, não tinha essa vida implantada em si, essa vida vinda de Deus implantada em si. Então esse altar aqui que ele almeja chegar ao altar, então irei ao altar de Deus, do Deus, ele está fazendo uma referência ao altar que havia no templo, que foi precedido pelo altar que havia no tabernáculo no deserto, que era uma grande tenda no deserto que Deus havia mandado construir para ser o lugar de adoração a Deus. Esse altar não existe hoje. Esse altar terrestre, esse altar no tabernáculo do deserto, esse altar no templo de Jerusalém, que foi inclusive destruído. Hoje os judeus não podem nem oferecer sacrifícios mais a Deus. Mas o que são os sacrifícios a Deus? Quando o homem pecou, quando Adão e Eva pecaram, lá no livro de Gênesis nós encontramos isso, no capítulo 3 de Gênesis, a primeira providência de Deus foi resolver o problema do pecado. Depois de mostrar a Adão e a Eva as consequências do seu pecado, e o pecado original era querer ser como Deus, ser independente, ser autossuficiente.
não necessitar mais de Deus. Esse foi o pecado original, a desobediência, com esse objetivo de ser independente, de ser autossuficiente. Porque Deus tinha dado apenas uma ordem, e essa ordem foi descumprida. Eles não obedeceram essa ordem. Então, lá em Gênesis 3, versículo 21, diz que fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Nunca havia sido cometida uma matança no Jardim do Éden. Deus matou um animal no Jardim do Éden. Deus matou um animal inocente para arrancar sua pele e fazer vestimentas de pele para Adão e Eva. Porque de uma hora para outra eles se viram nus. Claro que eles foram criados nus, fisicamente nus, mas eles se viram nus também, moralmente nus. Eles estavam envergonhados de Deus, eles se escondiam de Deus. Quando Deus buscava, eles se escondiam. Então Deus faz essa vestimenta de pele que só pôde ser feita com sangue derramado. Um animal morto, sangue derramado. Então ali era o protótipo de uma obra que Deus faria no futuro. E logo depois, quando Caim matou o seu irmão Abel, isso foi por uma inveja, foi porque Caim ofereceu o fruto do seu trabalho, o fruto da terra, como uma oferenda a Deus, e Abel ofereceu um animal morto, sangue de um animal inocente. E Deus se agradou da oferta de Abel. Provavelmente Abel escutava Adão e Eva contarem do que aconteceu lá atrás no Éden, quando Deus imolou, Deus matou, Deus sacrificou um animal para fazer aquela vestimenta de pele, e Abel falou, acho que Deus então se agrada disso, e fez aquele sacrifício de um animal, e Deus se agradou daquele sacrifício. Quando Noé sai da arca, ele sacrifica animais, ele faz sacrifício de animal depois da arca. Quando você chega no livro de Jó, que é até bem anterior à lei, a Moisés e a lei, Jó viveu num tempo bem mais remoto do que Moisés, nós encontramos Jó com esse discernimento de fazer sacrifícios pelos seus filhos, em favor dos seus filhos. Ele fala, vai que os meus filhos pecaram em algum lugar que eles foram, e então vou sacrificar animais para eles. Por que o sacrifício? Porque o sacrifício demonstra que alguém está pagando pelo erro do outro. Um inocente pagando pelo erro do culpado. Lá no Éden, Deus tinha construído um protótipo. Eu estudei arquitetura, então quando a gente fazia um projeto, a gente às vezes tinha que construir uma maquete. Você fazia a planta e tal, e às vezes construía uma maquete, uma miniatura de como ia ser aquele prédio. Esse protótipo que Deus fez no Éden, era do sacrifício de um animal, de um inocente, era a maquete daquilo que Deus iria construir lá na frente, que a gente chama de obra de Cristo. Lá na frente Deus iria fazer isso. Depois, ao longo do Antigo Testamento, nós vemos os israelitas oferecendo muitos animais, diferentes tipos de oferendas a Deus, e muitas delas com animais sacrificados e sangue derramado. E quando chegamos no Novo Testamento, nós aprendemos que existe um altar agora para o cristão. Então, o altar também existe, claro, existe um altar para o cristão. Quando nós vamos lá no capítulo 13 de Hebreus, nós encontramos no versículo 10 dizer assim, temos um altar. Então nós temos um altar. O que é um altar? Um altar é uma pilha de pedras em cima da qual o animal era colocado, sacrificado, queimado, às vezes, dependendo do tipo de sacrifício. Isso era um altar. O altar era um ponto de referência elevado, o altar era sempre acima do chão, onde a vítima era oferecida, a vítima era sacrificada. Temos um altar. Mas que altar é esse? Talvez você tenha ido a uma igreja católica e lá eles falam, olha, ali é o altar. Por que é o altar ali? Porque ali o sacerdote, o padre católico, ele faz a missa e ele também faz uma repetição do sacrifício de Cristo usando a hóstia, usando o vinho, e ali ele repete o sacrifício de Cristo. Interessante. Então aquele altar é aquela coisa geralmente é de granito, de mármore, de concreto, é o altar. Aí você vai a uma igreja evangélica, o pastor não vai fazer um apelo, você quer ser salvo? Venha ao altar.
para eu orar por você. Venha ao altar. E lá o altar talvez seja um púlpito, como este aqui de madeira, ou mesmo uma mesa de concreto, alguma coisa assim, mas ele convida você a ir ao altar, que é uma mobília, é uma peça de mobiliário, como é na Igreja Católica, também nas igrejas protestantes ou evangélicas. Então, isso é o altar, dentro da concepção humana da cristandade do altar. Mas quando fala aqui, temos um altar, que altar é esse que nós temos? E quando ele vai falar temos um altar, no capítulo 13 de Hebreus, versículo 10, ele está escrevendo para judeus convertidos a Cristo, que tinham uma característica muito interessante. Eles se converteram a Cristo, é como se você vai embarcar numa canoa, não sei se alguém já fez isso, né? Você vai numa pescaria, a primeira vez que você vai subir num barco, aí o dono lá do pesqueiro fala, não, vem cá, nós vamos pegar a canoa aqui, o barco, vamos pro meio do rio, vem aqui, daí você põe um pé no barco. E o que você faz? Você tem medo de colocar outro pé no barco. Então você fica com um pé na margem e um pé no barco, e a sua perna começa a abrir, e você acaba caindo na água, a menos que o cara te puxe para dentro do barco, porque tem que ser uma entrada só no barco. Quem entra no barco tem que entrar no barco, não pode ficar com o pé na margem, senão vai sofrer um acidente. E esses hebreus, eles tinham se convertido a Cristo, mas estavam com o pé na margem. Eles não queriam largar todos aqueles rituais que havia no Antigo Testamento, que faziam parte da lei. Sim, Deus tinha dado aquilo para eles na lei, mas a lei foi dada para uma função específica de cercar aquele povo que Deus escolheu, dos israelitas, cercá-los dos perigos e dos cuidados desse mundo. Deus deu uma lei, aquela cerca para eles. Mas quando Cristo veio, a coisa mudou completamente. Então, quando ele escreve essa carta para hebreus convertidos a Cristo, ele tem que explicar várias vezes que havia agora coisas melhores, coisas que não eram mais parte daquela antiga dispensação, mas coisas novas, completamente diferentes, porque Cristo havia morrido. Então pensa assim, eu faço uma maquete de um projeto, agora começa a fazer a obra ali na esquina, o prédio começa a construir, acaba, o prédio está pronto. Talvez eu use essa maquete para colocar no stand de vendas. Normalmente se faz isso para as pessoas passarem lá e olharem, achar bonito, mas com o prédio pronto, a pessoa vai querer ver o apartamento, ela vai querer visitar o imóvel, né, que já está inteiro. Aí você acaba deixando essa maquete de lado. As maquetes são depois descartadas, porque elas não servem mais. Elas não servem mais. Então aquelas coisas do Antigo Testamento eram figuras. Mesmo os sacrifícios do Antigo Testamento eram figuras de algo maior, algo que ia ser construído, que era muito mais concreto, muito mais precioso, que era a obra de Cristo na cruz. Então, quando ele fala, temos um altar, não é aquele que tenta supostamente repetir o sacrifício de Cristo nas igrejas católicas, porque o sacrifício de Cristo não pode ser repetido. Não é aquele. Não é aquele para o qual o pastor convida as pessoas, venham ao altar. Não é esse. O altar que nós temos é Cristo crucificado. Cristo crucificado. E quando aqui em Hebreus capítulo 13, versículo 10, ele fala, temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. O tabernáculo, aquela grande tenda no deserto, onde os judeus entravam, os sacerdotes faziam sacrifício de animais, e dependendo do tipo de sacrifício, havia diversos tipos de sacrifício. Um deles, o sacerdote pegava uma bacia de sangue daquele animal sacrificado e entrava no Santo dos Santos, o lugar mais interior do tabernáculo, atrás de um véu enorme que ninguém podia entrar ali, porque seria morto se entrasse sem sangue. Então o sacerdote entrava ali com sangue. Ele não era morto porque ele estava com sangue, e depois ele borrifava aquele sangue sobre a tampa da Arca da Aliança, que estava lá naquele interior. Mas só ele podia fazer isso, só o sacerdote podia fazer isso, e só num determinado momento, num determinado dia ele podia fazer isso, e só seguindo uma série de rituais ele podia fazer isso. Outro tipo de sacrifício era aquele que o animal era morto, e o sacerdote comia das carnes do animal. Ele se alimentava do animal morto, do animal sacrificado. E tinha também sacrifícios quando ele não comia da carne do animal, mas o animal depois era colocado fora do arraial hebraico, do acampamento hebraico, e queimado.
Era colocado fora e queimado. E esse capítulo junta, basicamente, faz um pupurri desses diferentes sacrifícios, e ele diz assim: temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Então, aqueles que continuavam praticando aqueles sacrifícios judaicos não podiam participar agora desse altar do qual o autor fala aqui, porque são coisas incompatíveis. Incompatíveis. Se alguém está ainda celebrando sacrifícios, sacrificando animais como os judeus estavam, como é que ele quer participar de um altar de um sacrifício definitivo, resolvido de uma vez para sempre? É como se eu dissesse: temos um prédio construído agora, no qual não podem morar os que querem morar na maquete, os que querem morar na planta. Nós temos um prédio construído, não pode morar lá quem quer morar na maquete. É isso que ele está dizendo aqui. Então, mostrando muito claramente que aquele sacrifício do qual todos os outros eram símbolos ou figuras ou nuvens, apontavam para esse sacrifício único, derradeiro, definitivo, que não precisaria ser jamais repetido, o sacrifício de Cristo na cruz. O nosso altar hoje é Cristo crucificado. Temos esse altar. Podemos nos beneficiar desse altar, desse sacrifício de Cristo na cruz. Mas não se pode beneficiar dele quem está ainda ligado aos velhos sacrifícios, aquela velha noção de que se eu for seguidor da lei, se eu fizer isso, se eu fizer uma lista de coisas, cumprir todas as tarefas que a Bíblia fala, tal, eu talvez, porventura, quem sabe, serei salvo. Não. Se você pensa assim, você não pode comer desse altar. Você não pode participar desse altar. Você está num tempo errado. Você está ocupado com a maquete. Temos um altar. E ele continua: porque os corpos, no versículo 11, os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial, como eu disse, um outro tipo de sacrifício. E por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, a Jesus, fora do arraial, levando o seu vitupério, ou a sua rejeição, ou a sua vergonha. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Isso tudo vem no pacote, agora, de uma salvação resolvida. Então, se alguém está numa religião e acha que nessa religião ele vai encontrar a salvação, o perdão dos seus pecados e a vida eterna, ele está vivendo um tremendo engano. A ele, eu posso dizer, temos um altar do qual você não pode comer. Por quê? Porque você está seguindo rudimentos, você está seguindo leis, você está seguindo cerimônias. Não, mas eu vou na missa, eu vou no culto, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, não é isso. O homem nasceu pecador, o homem nasce pecador por causa do pecado de Adão e Eva. Quando eles pecaram, o que Deus fez para cobrir o pecado deles? Matou um animal, fez cobertura de peles e vestiu os dois. Se alguém perguntasse: o que é essa vestimenta, Adão? O que roupa é essa, Eva, que você tem? Isso aqui é a roupa que Deus cobriu o meu pecado. Com a qual Deus cobriu o meu pecado é a pele de um animal morto, a pele de um animal inocente. Então hoje uma pessoa que realmente crê em Jesus Cristo, quem perguntar: como você está salvo? Porque eu estou vestido agora de um sacrifício já consumado de uma vez para sempre. E se existe alguma religião que talvez queira supor que vai repetir o sacrifício na missa, ou vai exigir de você um sacrifício para você ser aceito por Deus, isso não vai funcionar. Veja algumas passagens, esse livro de Hebreus, essa carta aos Hebreus, ela tem muitas passagens falando das coisas melhores, que Deus estava trazendo coisas melhores. Então pega o Antigo Testamento, todo ele é válido para nós, para o nosso ensino, como figuras, como símbolos, como maquete. A maquete está lá, que bonita a maquete.
Mas espera aí, olha, chegou agora a realização, o prédio está pronto. Olhe para o prédio pronto. Deixa a maquete lá, muito bonita, é importante, você olha a maquete, entende como é que funciona e tal, mas ocupe-se agora, more no apartamento pronto, no prédio pronto. É isso que Deus quer falar aqui. No próprio livro de Hebreus, no capítulo 7, ele dizia assim, isso fez ele, Cristo, uma vez oferecendo-se a si mesmo. O contexto é que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque isso fez ele, fez Cristo, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Uma vez. E quando ele vai lá no capítulo 9 de Hebreus também, ele fala, de outra maneira necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Uma vez. Se você está em Cristo, o seu pecado foi aniquilado. Os seus pecados foram lançados sobre ele na cruz. Quando ele morria lá na cruz, Deus o fez pecado por nós. Quando ele derramou o seu sangue depois de morto, o seu lado foi aberto pela lança do soldado, o soldado abriu o lado do cadáver de Jesus, ali saiu sangue e água, e João fala, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ali estava resolvida a questão para sempre. No mesmo capítulo 9 de Hebreus, versículo 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Uma vez ele ofereceu-se a si mesmo para tirar os pecados de muitos. Eu pergunto, ele tirou os seus pecados? Mas eu faço tanta coisa errada. Ai, Deus me perdoe, né? Como é que eu vou fazer quando eu vou chegar na presença de Deus? Se ele tirou os seus pecados, você está salvo. O Evangelho é a boa notícia de salvação. Evangelho não é uma lista de regras. Ninguém diria que é uma boa notícia receber uma lista de regras. Eu chegar em casa e falar, crianças, tem uma boa notícia para vocês. O que o senhor vai dar de presente, pai? Não, presente nada, ó. Você vai lavar, você vai passar, você vai limpar, você passa o aspirador, você corta a grama, lava o carro. Pai, mas isso não é boa notícia? Não é, mas é uma boa notícia para mim, mas para vocês não. Isso não é boa notícia. Agora, se eu chegar criança, tem uma boa notícia para vocês. Está aqui um presente de graça. Ficam todos alegres, porque é uma boa notícia. Ganhar um presente é uma boa notícia. Evangelho significa boas novas, boa notícia. Boa notícia do quê? De que Cristo morreu e Cristo ressuscitou, e com o seu sangue ele purifica todos os pecados do pecador que crê nele. Quem crê na minha palavra, ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem, já, agora. Não entrará em condenação ou em juízo, mas passou da morte para a vida. Isso é posse imediata. E como que um cristão vai querer refazer, celebrar de novo, imitar o sacrifício de Cristo? Como? Não pode. É uma coisa resolvida, lavrada, reconhecida em cartório, vamos chamar assim. No cartório de Deus está lá, se for procurar nos livros do cartório de Deus, está lá, está aqui, ó. Sangue derramado. O sangue foi derramado. A vítima já foi morta. E a única vítima que podia tirar os pecados dos homens. Antes, aquela maquete, que eram os sacrifícios repetitivos, que tinha que sempre fazer, eles não tiravam pecados. Eles traziam a memória que os homens eram pecadores, que Deus um dia ia trazer o cordeiro definitivo. E quando ele entra no mundo, João Batista aponta para Jesus e fala, eis o cordeiro de Deus. Qualquer judeu que tivesse sido criado no judaísmo sabia o que era essa linguagem. Porque a vida inteira eles ouviram falar que Deus iria prover um cordeiro, assim como Abraão, quando foi solicitado a sacrificar seu próprio filho, como um ato de fé e confiança em Deus. Quando Isaac pergunta, mas pai, tem aqui a lenha, tem aqui o punhal, o cutelo, onde está o cordeiro? Abraão responde para ele, Deus proverá o cordeiro, meu filho.
Cada judeu crescia escutando essa história e gravava na sua mente: Deus proverá o cordeiro, Deus proverá o cordeiro, Deus proverá o cordeiro. E vem João Batista e aponta para um homem passando e fala: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali alguns então falaram: uau, é esse que eu quero, é esse que eu esperava, é esse que eu buscava. E você espera o quê? Ser salvo pelas suas próprias obras, pelo seu próprio merecimento? Não pode. Não pode, somos pecadores. Não tem nada que a gente faça que seja limpo de pecado. Qualquer coisa que você faça não serve para Deus, porque Ele quer dar a salvação. Ele quer dar. Todos aqueles rituais eram muito bonitos, eram muito importantes, mas não são a coisa em si. Temos, e mais no capítulo 9 também de Hebreus, no versículo 28, fala assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Esse foi o último versículo que eu li. Uma vez. Agora eu pergunto, você espera Ele? Você está esperando por Ele? Ou você está naquela ansiedade do Salmo 43? Ainda um dia, quem sabe, porventura, eu verei o altar, como eram os judeus. Eles estavam pensando numa coisa futura que não estava ainda consumada, não era resolvida. Um cristão, ele tem tudo resolvido, tudo passado a limpo. Todos os seus pecados foram lançados no esquecimento, a Bíblia fala. Esse é o privilégio de ser cristão. Quando o apóstolo Paulo escreve para os cristãos, ele fala assim: regozijai-vos, outra vez vos digo, regozijai-vos sempre no Senhor. O que é isso? Se alegrem. Eu não poderia viver uma vida alegre se eu tivesse o peso dos meus pecados ainda sobre mim, aguardando o juízo de Deus. Muitas pessoas perguntam assim: quando eu chegar no juízo final, então Deus vai ver os meus pecados? Eu falo assim: não, minha filha, se você chegar no juízo final, você está perdida. Quem chegar no juízo final está perdido. Porque o juízo final é lavrar a sentença de condenação eterna. Não espere chegar no juízo final. Qualquer pessoa é salva por Cristo enquanto está viva. Depois que morre, acabou a chance, não tem mais chance. Todas as chances são para enquanto você está vivo. E hoje pode ser a sua chance. Hoje pode ser o último aviso que você recebe. Às vezes você está no aeroporto, avisam lá: voo tal. Última chamada. O que significa a última chamada? Eles não vão repetir mais a chamada. Se você perdeu aquela, vai perder o voo. Última chamada. Eu nunca me esqueço o dia que meu pai saiu para levar uma Bíblia de presente. Ele comprou uma Bíblia para dar para um amigo dele, aqui em Limeira mesmo, e ele foi até a casa desse amigo dele, não é muito longe daqui a casa, foi caminhando até lá, bateu no portão, o amigo saiu na porta, conversaram um pouco, meu pai deu um folheto para ele, explicou o que era o Evangelho, explicou para ele o que era a salvação pela fé em Jesus Cristo, entregou a Bíblia de presente, o homem agradeceu muito, se despediram, esse homem entrou em casa para almoçar e caiu com o rosto no prato, morto. A última conversa que ele ouviu foi o Evangelho da salvação. Se ele está salvo, não sei, mas ele não vai poder jamais argumentar que nunca teve uma oportunidade. Nunca chamaram ele para aquele voo, para entrar na eternidade. Ele ouviu o chamado. Se ele aceitou, Deus sabe, vamos ter surpresas no céu, vamos ter grandes surpresas. Então hoje você está escutando esse chamado. Creia no Senhor Jesus Cristo para receber o perdão de todos os seus pecados. Ah, mas e o purgatório depois? Que purgatório? Não tem purgatório. Se Cristo morreu para levar de uma vez, tirar os pecados, você acha que ele fez pela metade o serviço? Ah, mas ele morreu pelos pecados meus até o dia que eu me converti, não é? Não! Ele morreu por todos os seus pecados, porque quando ele morreu você não existia ainda. Você nem existia, ele morreu pelos seus pecados que ainda iam existir. Todos, nenhum vai ficar na sua folha, no seu prontuário,
na hora que você se encontrar com Deus, se você crê em Jesus agora como seu Salvador. Vai ter um prontuário limpo, uma folha limpa. Porque se você tiver um pecado, até que nem que seja um mau pensamento, que não tenha sido pago pelo sangue de Jesus derramado na cruz, você não entrará na presença de Deus. Foi por causa de um pecado que Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus. Você acha que vai entrar por causa de um pecado, porque tem poucos pecados? Não. Ou você está limpo ou você está sujo. Uma gota de água suja num copo, ela suja o copo inteiro. Ela contamina o copo inteiro. E assim é o pecado também. Então creia agora. Creia em Jesus como seu Salvador. Ele não pede nada difícil para você. A Bíblia não fala para você qualquer coisa que seja difícil, esforço, nada disso. Deus fala, creia em Jesus e será salvo. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a boa notícia que eu tinha para trazer agora, esta noite aqui. Espero que você creia e espero que um dia a gente se encontre novamente, se não aqui na terra, mas certamente na presença do Senhor Jesus no céu. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.